Direto da redação. E a Lei Maria da Penha, nesse mês de março, está completando 20 anos. São 2 décadas que foi instituída essa lei, que leva o nome de uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio e hoje vive numa cadeira de rodas e se transformou numa ativista em defesa dos direitos da mulher. E apesar desses avanços, os números dessa violência de gênero estão aí, essas estatísticas estão aí ainda assombrando e nos desafiando. E você vai conferir agora o que dizem aí alguns especialistas e o que também as autoridades, o que é que precisa ser feito, por que a Lei Maria da Penha efetivamente ainda não conseguiu coibir essa escalada de feminicídios no Brasil. A reportagem é de Camila Soares. O narcisista, ele trai, ele mente, e ele tinha uma facilidade de reverter tudo a favor dele, e você acabava falando que eu sou problemática. Ele chegou ao ponto dele me sentir assim. Falar, pô, o cara tá certo, eu que sou doida. Uma dura realidade, a violência contra a mulher. Só em 2025 foram mais de 4.500 vítimas no Brasil. O país possui algumas legislações para o enfrentamento da violência de gênero. A mais conhecida está prestes a completar 20 anos e leva o nome da biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após agressões e tentativas de homicídio cometidas pelo ex-marido. Considerada uma das melhores do mundo, a Lei Maria da Penha traz mecanismos de proteção à vida da mulher, da tipificação dos crimes ao acolhimento da vítima e punição do agressor. Mesmo assim, existe uma lacuna entre a lei e os resultados esperados. O que o Brasil vive e o mundo todo é um aumento do discurso de ódio contra as mulheres. Nós precisamos olhar para isso e pensar o que vai ser feito. Então, número 1, pensar políticas públicas específicas para a periferia. Se as mulheres não têm advogado e elas precisam de advogado, fortalecer a defensoria pública. Se as mulheres precisam ter condições de ter uma cesta básica emergente, fortalecer os CRAS, os CRANs, para que isso aconteça na hora que ela precisa. Não é jogar no sistema e esperar o sistema avaliar. Os crimes contra a mulher normalmente são cometidos por pessoas próximas às vítimas. Essa mulher compartilhou por 7 anos o mesmo teto com o agressor. A separação veio, mas o ciclo de violência não foi interrompido, nem mesmo mudando de estado. Quando eu saí de São Paulo, a tortura foi pior, porque uma coisa é ele me machucar, verbal, fisicamente, outra coisa é ele me ameaçar que vai machucar os meus filhos. Nem todas as mulheres vítimas de violência conseguem contar as suas histórias. Deise Barbosa, comandante da Guarda Municipal de Vitória, foi assassinada pelo namorado, um policial rodoviário federal. Casos como o dela ainda seguem crescendo no estado e a legislação sozinha não consegue frear a violência. A punição é importante, a denúncia é extremamente importante, mas o que a gente está vendo é uma necessidade de a gente prevenir, desconstruir, né, esse machismo que a gente fala que é estrutural, que está em todo lugar, está dentro da sala de aula, está no nosso trabalho, está dentro de um ônibus, está em diversas formas, para que eles percebam que aquilo foi construído e é possível desconstruir. De 2015 a 2022, o Brasil registrou um aumento de 220% nos casos de feminicídio. E existe um perfil. As mulheres negras e periféricas são as principais vítimas. Representam 70% dos casos no Brasil e 85% aqui no Espírito Santo. Negras de periferia que não conseguiram completar o ensino fundamental, que têm filhos, ou seja, a mulher que não tem autonomia financeira para conseguir um advogado, para sair da casa do agressor, para poder pagar ou custear a alimentação dos seus filhos. O silêncio não pode mais ser uma opção para as vítimas. Levantou a mão a primeira vez, te deu um empurrão, saia, porque isso aí só vai piorar com o tempo.
A dependência econômica, a dependência psicológica, elas representam fatores que podem levar as mulheres ao silêncio diante da violência, a não denunciar. As mulheres temem perder ali o custeio, a alimentação de casa, dos filhos, a sua manutenção, porque tem mulheres que não são autônomas. E ainda que sejam mulheres também autônomas, que sejam mulheres que tenham condições de subsistência, mas para muitas mulheres é inadmissível ser mãe solo, viver só, viver sem um homem, socialmente constrange. Não sei por que, não me pergunte a razão, mas tem muitas mulheres que se sentem constrangidas ao dizer que são separadas, que são divorciadas. Ainda tem isso, né? Então isso constitui muitas mulheres, elas que são vítimas de agressões verbais, psicológicas, de violência, de coação, elas não denunciam os seus maridos, submetem-se ao silêncio, e são casos que a gente qualifica como subnotificados, que não estão nessas estatísticas de violência contra a mulher. Esse silêncio se dá, sobretudo, no caso de mulheres periféricas, de mulheres negras, de mulheres pobres, mulheres que não são esteio de família, mulheres que vivem, que são as chamadas mulheres do lar. Infelizmente. E nas periferias você vai encontrar as mulheres que são submetidas até à agressão física e não procura delegacia de polícia, porque se procurar delegacia de polícia não tem um atendimento especializado, não tem um departamento, não tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, vai ter que ir para um balcão de ocorrência. Eu já assisti coisas de mulheres que eram vítimas de violência que deixavam de procurar a delegacia de polícia porque eram vítimas depois de pilhérias. Haviam programas sensacionalistas em rádio chamadas patrulhas do rádio que pegavam boletins de ocorrência, copiava e depois, com base naquele boletim de ocorrência, ia o radialista lá apresentar o programa e narrar e noticiar que a mulher foi espancada pelo marido, aquilo era vergonha que elas enfrentavam nas suas respectivas comunidades, deixavam de denunciar. Então já foi pior, já foi muito pior, mas temos muito ainda que avançar nesse quesito de proteção, de garantias aos direitos da mulher.